Paz e bem, vamos ler a Aliança Sagrada, Sacro Comércio. É a Aliança Sagrada de São Francisco de Assis com a Senhora Pobreza. Está nas fontes. Começaremos aqui. Prólogo. Entre outras virtudes importantes e preclaras que no homem preparam um lugar e uma mansão para Deus e que mostram a via sobremaneira excelente e rápida de caminhar e chegar a ela. A santa pobreza, por uma certa prerrogativa, sobressai a todas e, por graça especial, supera os predicados das outras, porque ela é o fundamento e guardiã de todas as virtudes e porque predominou com razão, pela posição e pelo nome, entre as outras virtudes evangélicas. Por conseguinte, as outras, se estiverem alicerçadas sobre esta base, não têm por que temer o cair da chuva, o transbordar dos rios e o soprar dos ventos. A ameaça desabamento, e na verdade com razão, pois o Filho de Deus, Senhor das virtudes e Rei da glória, com predileção especial a amor, procurou, encontrou e conservou, operando a salvação no meio da terra. No início de sua pregação, ele a colocou como luz para os que entram pela porta da fé e, no princípio, a lançou como pedra no fundamento da casa. E o reino dos céus, que as outras recebem como promessa, ela deve se revestir sem qualquer delonga, pois o Senhor diz: bem-aventurados os pobres de coração, porque deles é o reino dos céus. Na verdade, o reino dos céus é por merecimento daqueles que, por própria vontade, com intenção espiritual e com desejo dos bens eternos, nada possui de terreno. É necessário que viva das coisas celestes aquele que não se preocupa com as terrenas e saboreia no presente exílio com bom paladar as doces migalhas que caem da mesa. Dos santos anjos, àquele que, renunciando a todas as coisas terrenas, considera tudo como esterco, para merecer degustar quão doce e suave é o Senhor. Este é o verdadeiro revertir-se do reino dos céus, a garantia da eterna posse do mesmo reino e uma prelibação santa da futura bem-aventurança. Por esta razão, o bem-aventurado Francisco, como verdadeiro imitador e discípulo do Salvador, no início de sua conversão, se dedicou com todo o empenho, com todo o desejo, com toda a resolução a procurar, encontrar e conservar a santa pobreza, não hesitando diante de nada de adverso, nada temendo de funesto, não se esquivando a nenhum trabalho, não se desviando de nenhuma angústia do corpo, já que lhe seria dada a opção de poder alcançar aquela a quem o Senhor entregou as chaves do reino dos céus. Capítulo 1. O bem-aventurado Francisco pede informações sobre a pobreza. Como minucioso investigador, começou zelosamente a percorrer as aldeias e praças da cidade, procurando diligentemente aquela que sua alma amava. Interrogava os que lá se encontravam
pedia informações aos que chegavam, dizendo assim: Vistes porventura aquela que minha alma ama? Mas estas palavras lhe permanecia velada, e era como se fosse estrangeira. Não a entendo, diziam-lhe. Ó homem, não sabemos o que falas. Fala-nos em nossa língua. E então respondemos: naquele tempo, os filhos de Adão não tinham nem voz, nem sensibilidade. Para querer discorrer entre si e falar sobre a pobreza. Odiavam-na violentamente, como também hoje o fazem, e não podiam falar qualquer coisa pacificamente. A quem interrogasse sobre ela, por isso, respondem como a um desconhecido e declaram que nada sabem sobre o que lhe foi interrogado. Disse-lhe o bem-aventurado Francisco: Irei procurar os nobres e sábios e falar-lhes. Eles conheceram o caminho do Senhor e a lei de seu Deus. Porque estes aqui talvez sejam uns coitados e ingênuos que não conhecem o caminho do Senhor nem a lei de seu Deus. Tendo feito isso, eles lhe responderam mais asperamente, dizendo: Que doutrina nova é esta que trazes aos nossos ouvidos? A pobreza, pois, que procuras, pertença sempre a ti, a teus filhos e à tua descendência, depois de ti. Para nós, porém, fica estabelecido gozar os prazeres e ter riquezas em abundância, pois curto e triste é o tempo de nossa vida e não há remédio para o homem que chegou ao fim. Não conhecemos nada melhor do que alegrar-nos, comer e beber, enquanto vivemos. O bem-aventurado Francisco ouviu estas coisas, admirava-se em seu coração e, dando graças a Deus, dizia: Bendito sejais vós, Senhor, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi de vosso agrado. Senhor, Pai e soberano de minha vida, não me abandoneis no concluio deles, nem permitais que eu caia nessa acusação. Mas dai-me por vossa graça encontrar o que procuro, porque sou o vosso servo e filho de vossa serva. Saindo, pois, da cidade, o bem-aventurado Francisco, com um passo ligeiro, chegou a um campo em que, olhando de longe, viu sentados dois anciãos, consumidos por grave tristeza, um dos quais assim falava: Para quem voltarei o olhar, a não ser para o pobrezinho e para o contrito de coração e para o que teme as minhas palavras? E o outro dizia: Nada trouxemos para este mundo, sem dúvida que nada podemos levar. Tendo, porém, os alimentos e com que nos cobrirmos, com estas coisas estaremos contentes. Capítulo 2. Ele pede que lhe seja indicado onde habita a pobreza. Indique onde habita a pobreza. Quando o bem-aventurado Francisco chegou até junto deles, disse-lhe: Indicai-me, vos suplico, onde habita a senhora pobreza, onde se alimenta, onde repousa ao meio-dia, porque desfaleço de amor por ela.
E eles, respondendo, disseram: Bom irmão, nós estamos aqui sentados durante um tempo, tempos e metade de um tempo, e frequentemente a vimos passar, pois muitos a procuravam. De vez em quando, muitos a acompanhavam e muitas vezes ela voltava sozinha e desnuda, sem qualquer joia por adorno, sem qualquer companhia de honra, sem querer veste por traje. Então chorava muito, amargamente, e dizia: Os filhos de minha mãe combateram contra mim. E nós lhe dizíamos: Tem paciência, porque os justos te amam. E agora, irmão, ela subiu a uma montanha grande e alta, onde Deus a estabeleceu. Ela habita em montes santos, porque Deus a ama mais do que a todas as tendas de Jacó. Os gigantes não puderam sequer tocar os vestígios de seus pés, e as águias não voaram até o seu colo. A pobreza é coisa singular em todo homem, que todo homem despreza. Por isso ela não se encontra na terra dos que vivem folgadamente. Por esta razão, ela está escondida aos olhos deles e oculta às aves do céu. Deus discerne o caminho dela e conhece o lugar onde ela mora. Portanto, irmãos, se tu queres chegar até ela, despede-te de teus trajes do bem-estar e dispõe todo o peso e o pecado que te envolvem. Porque se não te desnudares, não poderás subir até ela, que se recolheu em tão grande altitude. Mas porque ela é benigna, é vista facilmente por aqueles que a amam e é encontrada por aqueles que a procuram. Pensar nela, irmão, é sabedoria consumada, e querer velar por ela em breve estará seguro. Toma contigo companheiros fiéis, para que na subida da montanha aproveites o conselho deles e sejas sustentado pelo seu auxílio, porque aí do solitário, porque ai do solitário, se cair não terá quem o levante, se um cair será apoiado pelo outro. O bem-aventurado Francisco expõe aos seus irmãos. Tendo obtido o conselho de tão grandes homens, veio Francisco e escolheu alguns companheiros fiéis, com os quais, apressando-se, chegou à montanha. E disse aos seus irmãos: Vinde, subamos a montanha do Senhor e a casa da Senhora Pobreza, para que ela nos ensine seus caminhos e andemos em suas veredas. Ao contrário de todos os lados, a subida da montanha, por causa da grande altitude e aspereza dela, alguns deles comentavam entre si, dizendo: Quem subirá esta montanha e quem chegará até o seu cume? Compreendo isso, Francisco disse. Apertado é o caminho, irmãos, e estreita a porta que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Confortai-vos no Senhor e no poder de sua força, pois tudo o que é difícil será fácil para vós. Deponde a carga da própria vontade, lançai fora o peso dos pecados e cindir-vos como homens fortes. Esquecidos do que está atrás, anseia,
o quanto puderdes, pelo que está à frente de vós. Digo-vos que todo lugar que vosso pé calcar será vosso, pois diante de vós há um Espírito, o Cristo Senhor, que vos atrairá aos cumes da montanha com vínculos de amor. Coisa extraordinária, irmãos, é desposar a pobreza mais facilmente. Poderemos gozar dos seus amplexos, pois se tornou como viúva a Senhora dos povos. Vil e desprezível a todos a Rainha das Virtudes. Ninguém há da região que ouse reclamar, ninguém que nos oponha, ninguém que de direito possa proibir esta salutar aliança. Todos os seus amigos a desprezaram e se tornaram os seus inimigos. Quando acabou de dizer estas coisas, todos começaram a andar atrás de São Francisco de Assis. Capítulo 4. A pobreza admira-se pela facilidade com que eles sobem. Ao avançarem com ligeiríssimos passos em direção ao cume, a senhora Pobreza, de pé no vértice da montanha, olhou para as escarpas da montanha. E vendo estes homens subindo tão vigorosamente, ou melhor, voando, admirou-se vivamente e disse: quem são estes que voam como nuvens e à maneira de pombas aos seus pombais? Há muito tempo que não vi homens como estes, nem os contemplei tão despojados de todos os pesos desprezíveis. Falei, pois, o que me passa no meu coração, para que, ao olharem o abismo ao redor, não se arrependam como os outros de tão íngreme subida. Sei que eles não podem tomar posse de mim sem meu consentimento, mas terei merecido diante de meu Pai Celeste se eu lhe der um conselho de salvação. E eis que se fez ouvir uma voz que dizia: não temas, filha de Sião, porque estes são a estirpe que o Senhor abençoou e escolheu com amor sem fingimento. E assim, reclinando-se no trono de sua nudez, a senhora Pobreza antecipou-se a eles com carinhosas bênçãos e lhe disse-lhes: dizei-me, irmãos, qual é a causa de vossa vinda e por que vinde tão apressadamente do vale dos míseros à montanha da claridade? Porventura procurais a mim, que, como vedes, sou pobrezinha, fustigada pela tempestade e sem nenhuma consolação? Capítulo 5. Bem-aventurado Francisco louva a pobreza. E eles responderam dizendo: vimos a ti, Senhora nossa, e suplicamos que nos recebas em paz. Desejamos tornar-nos servos do Senhor das Virtudes, pois Ele é o Rei da Glória. Ouvimos dizer, e algumas vezes o aprendemos por própria experiência, que és a Rainha das Virtudes. Por esta razão, prostrados a teus pés, suplicamos humildemente que te dignes estar conosco e sejas para nós o caminho para chegar ao Rei da Glória, como fosse o caminho para ele, quando, nascendo do alto, se dignou visitar os que estão nas trevas e na sombra da morte.
pois sabemos que teu é o poder, teu é o reino. Sabemos que pelo Rei dos Reis fostes constituída rainha e senhora sobre todas as virtudes. Faze somente a paz conosco, e seremos salvos de maneira que através de ti nos receba aquele que através de ti nos remiu. Se decidires salvar-nos, para sempre seremos livres, pois o próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Criador do céu e da terra, desejou tua beleza e formosura. Estando o Rei em seu recinto, rico e glorioso em seu reino, abandonou sua casa e renunciou à sua herança, pois a glória e riqueza estão em sua casa. Desse modo, deixando o trono real, ele te procurou com grande dignidade. Portanto, grande é a tua dignidade, e incomparável a tua sublimidade, visto que, tendo deixado todas as ordens e imersas virtudes dos anjos, das quais havia grande profusão nas alturas, ele veio procurar-te nas regiões inferiores da terra, a ti que jazias no lamaçal do lodo, em lugares tenebrosos e na sombra da morte. Eras não pouco odiada por todos os viventes, e todos fugiam de ti, e como podiam te rechaçavam. E embora alguns não pudessem absolutamente fugir de ti, para eles, contudo, não era menos odiosa e detestável. Mas depois que veio o Senhor de todo o poder, assumindo-te em si mesmo, exaltou tua cabeça nas famílias das nações e, como a uma esposa, enfeitou-te com uma coroa, elevando-te acima da altura das nuvens, conquanto em número certamente ainda te detestam, ignorando a tua força e tua glória. No entanto, nada disso te prejudica, porque habitas livremente nas santas montanhas, na solidíssima habitação da glória de Cristo. A dignidade da pobreza. Deste modo, tendo se apaixonado pela tua beleza, o Filho do Altíssimo Pai, apegando-se somente a ti no mundo, reconheceu-te fidelíssima em tudo. Antes mesmo que viesse da pátria luminosa da terra, preparaste-lhe um lugar adequado, um trono em que se sentasse e um tálamo em que repousasse, a saber, a Virgem paupérrima, da qual nasceu e brilhou para este mundo. Apenas nascido, saístes fielmente ao seu encontro, para que em ti, não nas delícias, encontrasse para si um lugar agradável. Foi colocado no presépio, diz o evangelista, pois não havia para ele um lugar na hospedaria. E assim sempre o acompanhastes inesperadamente, de maneira que em toda a sua vida, quando foi visto na terra e conviveu com os homens, ainda que tivessem as raposas suas tocas e os pássaros do céu seus ninhos, ele mesmo não teve absolutamente nada, nem sequer onde reclinar sua cabeça. Em seguida, quando abriu sua própria boca para ensinar que ele que outrora abrira a boca dos profetas,
Entre as muitas coisas que falou, primeiramente te louvou e te exaltou, dizendo: Bem-aventurados os pobres de coração, porque deles é o reino dos céus. Mas, como para a salvação do gênero humano devesse escolher algumas testemunhas necessárias de sua santa pregação e de sua gloriosa vida, logo escolheu, na verdade, não os comerciantes, mas os pobres pescadores, a fim de mostrar que tu deverias ser amada por todos com tão grande apreço. Finalmente, para que a todos sejam manifesta a tua bondade, a tua magnificência, a tua fortaleza, já que supera todas as virtudes. Porque sem ti não pode haver qualquer virtude, porque teu reino não é deste mundo, mas do céu. Somente tu te apegastes ao Rei da Glória, quando todos os seus eleitos e amados o abandonaram covardemente. Tu, porém, esposa fidelíssima, amante docíssima, nem por um momento te afastastes dele. Pelo contrário, no momento em que mais vias que ele era desprezado por todos, mais te apegavas a ele. Pois se não estivesses com ele, nunca poderias ser assim tão desprezado por todos. Estavas com ele nas zombarias dos judeus, nos insultos dos fariseus, nas acusações dos príncipes dos sacerdotes. Estavas com ele nas bofetadas, nas cusparadas e nos flagelos, devendo ser reverenciado por todos e era por todos ultrajado. Somente tu o consolavas, não o abandonastes até a morte e morte de cruz. E na própria cruz, estando já desnudado o corpo, estendido os braços, transpassado mãos e pés, tu sofrias com ele, de modo que nada nele se manifestasse mais glorioso do que tu. E em seguida, quando partiu ao céu, deixou-te o sinete do reino dos céus, que havera de assinalar os eleitos, de modo que todo aquele que suspirar pelo reino eterno venha procurar-te, pedir-te e entrar por intermédio de ti, pois ninguém pode entrar no reino se não for assinalado pelo teu sinete. Portanto, Senhora, tem compaixão de nós e marca-nos com a sinete de tua graça. Pois quem é tão estúpido, tão ignorante para não te amar de todo o coração? A ti que fostes tão parecida pelo Altíssimo e preparada desde a eternidade. Quem não te reverencia ou honra, quando aquele a quem todas as virtudes do céu adotam em ornou com tanta honra? Quem, pois, não se prostra de bom grado diante dos vestígios de teus pés? Diante de quem o Senhor da Majestade se inclinou tão humildemente, a quem ele se uniu em aliança e se apegou com tanto amor. Suplicamo-te por ele e por amor dele, ó Senhora. Não desprezes as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livra-nos sempre dos perigos, ó gloriosa e bendita pela eternidade. Capítulo 7, resposta da Senhora Pobreza.
A estas coisas a senhora Pobreza respondeu com um coração alegre, com um rosto sorridente e com voz suave, dizendo: Confesso-vos, irmãos e amigos caríssimos, que desde que começastes a falar estou repleta de alegria, transbordo de regozijo, percebendo o vosso fervor, conhecendo já o vosso santo propósito. Vossas palavras se tornaram para mim mais desejáveis do que ouro e do que a pedra mais preciosa e mais dócil, do que o mel a escorrer do favo. Pois não sois vós que falais, mas é o Espírito Santo quem fala em vós. E a sua unção vos ensina a respeito de tudo. Aquilo que falastes do Altíssimo Rei, que unicamente por sua graça me escolheu como preferida, tomando para si a minha vergonha sobre a face da terra, e me glorificou entre os primeiros dos céus. Por esta razão desejo, se não vos for pesado, ouve-me, tece-vos a longa e não menos útil história de minha situação, para que aprendais de que modo deveis proceder e agradar a Deus, cuidando do conselho de não olhar para trás, vós que quereis pôr a mão no arado. Não sou ignorante, como muitos julgam, mas bastante experiente e rica em número de dias, conhecendo as disposições das coisas, as variedades das criaturas e as mutações dos tempos. Conheci a flutuação do coração humano, em parte pela experiência dos tempos, em parte pela acuidade da natureza, em parte pela dignidade da graça. Capítulo 8. Recordação da pobreza no paraíso. Há muito tempo estive no paraíso de Deus, onde o homem estava nu. Aliás, eu passeava no homem e com o homem nu por todo aquele belíssimo paraíso. Nada temendo, de nada duvidando e de nada de adverso suspeitando. Eu pensava em estar com ele para sempre, porque o justo, o bom e o sábio foi criado pelo Altíssimo e colocado num lugar muito ameno e lindo. Eu me alegrava muito e brincava diante dele todo o tempo, porque, não tendo nada de propriedade, ele era tudo de Deus. Mas, ai de mim, aconteceu um mal repentino, absolutamente inaudito, desde o início da criação, quando aquele infeliz, que em sua beleza outrora perdeu a sabedoria e não pôde mais permanecer no céu, entrando na serpente, seduziu com astúcia para que, como ele próprio, se tornasse transgressor do mandamento divino. O mísero acreditou naquele que lhe aconselhava o mal, aqueceu, consentiu e, esquecido de Deus, seu Criador, imitou o primeiro transgressor. Dele diz a Escritura que antes estava nu, mas não se envergonhava, porque nele a inocência era plena. Mas, tendo pecado, reconheceu que estava nu e, correndo por causa da vergonha à procura de folhas de figo, fez para si tangas. Vendo, portanto,
Meu companheiro, que se tornou transgressor e coberto de folhas, porque não tinha outra coisa, distanciei-me dele e, permanecendo longe, comecei a olhá-lo com o rosto banhado em lágrimas. Eu esperava quem me salvasse da fraqueza do espírito e de tão grande tempestade. E, de repente, fez-se um ruído vindo do céu, a sacudir todo o paraíso, e com ele se emitiu uma esplendidíssima luz do céu. E, voltando os olhos, vi o Senhor da Majestade, que passeava no paraíso à brisa da tarde, resplandecente de inefável e indizível glória. Acompanhavam-no multidões de anjos que clamavam em alta voz e diziam: Santo, 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 Senhor Deus do universo, a terra está cheia de vossa glória, milhares de milhares o servem, e 10.000 miríades o assistiam. Cheio de pavor e muito trêmula, eu confesso, comecei a desfalecer toda pelo espanto e pelo terror. E, ficando com o corpo enfraquecido e com o coração a palpitar das profundezas, clamei, dizendo: Tende piedade, Senhor, tende piedade. Não entreis em juízo com o vosso servo, porque nenhum ser vivente se justificará em vossa presença. E ele me disse: Vai esconder-te por um pouco de tempo até que passe a minha indignação. E logo a seguir chamou meu companheiro, dizendo: Adão, onde estás? E ele começou a ouvir vossa voz, Senhor, e teve medo, pois que estou nu e me escondi, verdadeiramente nu. Porque, descendo de Jerusalém a Jericó, caiu nas mãos dos ladrões que, antes de tudo, o expoliaram dos bens da natureza, depois de ter perdido a semelhança com o Criador. No entanto, o próprio Rei Altíssimo, mas não menos benigníssimo, esperou a conversão dele, dando-lhe a ocasião de voltar. O infeliz, porém, desviou seu coração, prorrompendo em palavras de malícia para apresentar desculpas para os pecados. Assim, aumentou a culpa e acumulou o castigo, entesourando para si a ira para o dia da ira e da indignação do justo julgamento de Deus. Não poupou a si nem a sua descendência que viria depois, lançando todos na terrível maldição da morte. Com o julgamento de todos os que assistiam, o Senhor expulsou do paraíso das delícias e, por um justo, mas não menos misericordioso julgamento, e para que voltasse à terra da qual fora tirado, abrandando muito, disse-lhe a sentença da maldição. Fez para ele vestes de pele, simbolizando nelas a mortalidade dele, uma vez que estava despojado das vestes da inocência. Vendo, portanto, meu companheiro vestido com a pele de animais mortos, afastei-me dele totalmente, porque ele estava disposto a multiplicar as fadigas para se tornar rico.
A partir de então sou errante e prófuga sobre a face da terra, chorando e lamentando muito. Desde aquele tempo não encontrei onde descansar os meus pés, visto que Abraão, Isaque, Jacó e outros justos haviam aceitado em promessa e riqueza, e a terra que deixa fluir o leite e o mel. Em todos eles procurei repouso e não encontrei. Enquanto isso, o querubim, com sua espada flamejante e ágil, se dispostava diante da porta do paraíso, até do seio do Pai viestes, ao mundo altíssimo que me procurou com grande dignidade. Capítulo 9, o testamento de Cristo. Ele, depois de realizar todas as coisas que dissestes, como quisesse voltar ao seu Pai que o enviara, fez a meu respeito um testamento para seus eleitos e confirmou com uma sentença incontestável, dizendo-lhe: não possuais ouro, nem prata, nem dinheiro, nem leveis alfajor, e nem sacola, nem pão, nem bastão, nem calçado, nem tenha duas túnicas. A quem quiser conduzir-te a juízo e tirar-te a túnica, deixa-te também o manto. A quem te obrigar a andar 1000 passos, anda com ele outro na terra, outros 2000. Não entesoureis para vós tesouros na terra, onde o verme e a traça destroem e onde os ladrões arrombam e roubam. Não estejais preocupados, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não estejais apreensivos pelo dia do amanhã, pois o amanhã está preocupado consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. A não ser que alguém renuncie a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. E outras coisas que foram escritas no mesmo livro. Os Apóstolos, capítulo 10. Os apóstolos e todos os seus discípulos observaram todas estas coisas com a máxima diligência e nem por um momento negligenciaram qualquer coisa de tudo o que ouviram do seu Senhor e Mestre. Como soldados fortíssimos e juízes de toda a terra, cumpriram o salutar mandamento, pregando também por toda a parte, enquanto o Senhor cooperava e confirmava a palavra com os milagres que a acompanhavam. Ardiam na caridade, superabundando por toda parte em afeto de piedade, e dedicavam-se às necessidades de todos, cuidando com toda a vigilância, para que deles não se dissessem, dizem e não fazem. Por isso, um deles dizia com toda a confiança: não ouso falar nada das coisas que Cristo fez por meio de mim em ações e palavras pelo poder do Espírito Santo. E um outro dizia assim: nem tenho prata nem ouro. E assim todos na vida e na morte me exaltaram com os mais sublimes elogios. Os ouvintes deles procuravam cumprir tudo o que lhe era anunciado por seus mestres e, vendendo suas posses e haveres, dividiam entre todos segundo a necessidade de cada um. Todos estavam unidos e tinham tudo em comum, louvando a Deus e obtendo a simpatia junto a todo o povo. Por isso o Senhor aumentava a cada dia os que nele seriam salvos. Capítulo 11.
os seguidores dos apóstolos. Por longo tempo, em verdade destas palavras permaneceu em muitos, principalmente enquanto o sangue do pobre crucificado ainda estava quente em sua memória e o precioso cálice da paixão lhe inebriava os corações. Pois, se alguns momentaneamente, por causa da grande aspereza, fossem tentados a abominar-me, recordando-lhe as chagas do Senhor pelas quais se abriam as entranhas da piedade, se puniam gravemente pela tentação e se livravam mais fortemente a mim e me abraçavam mais ardentemente. Eu estava com eles, inculcando sempre em sua memória as dores da paixão do eterno Rei, de modo que, confortados não pouco por minhas palavras, acolhiam de bom grado o ferro que lhes laceara o próprio corpo e com ardor olhavam o sangue sagrado a brotar da sua carne. Esta constante vitória durou por longos tempos, de maneira que a cada dia milhares de milhares eram assinalados pelo selo do Altíssimo. Capítulo 12. A paz inimiga da pobreza. Mas ai, depois de algum tempo, fez-se a paz, aquela paz que é mais funesta do que qualquer guerra. Em seu início, poucos são os assinalados, em seu meio, menos ainda, e no seu final, pouquíssimo. E agora, certamente, eis que minha amargura se torna acerbíssima na paz. Paz em que todos fogem de mim, em que todos me rejeitam, em que por ninguém sou procurada, em que por todos sou abandonada. A paz que vem a mim dos inimigos, não dos familiares. A paz que vem dos estranhos, não dos filhos. No entanto, eu criei os filhos e fiz crescer. Eles, porém, me desprezaram. Naquele tempo, quando a lâmpada do Senhor brilhava sobre a minha cabeça e eu, durante a noite, caminhava à sua luz, em muitos que estavam comigo estavam presente o demônio com sua fúria, o mundo com suas seduções e a carne com sua concupiscência, de tal modo que muitos começaram a amar o mundo e as coisas que são no mundo. Capítulo 13, a perseguição, irmã da pobreza. Mas a consumação de todas as virtudes, a saber, a senhora perseguição a quem Deus, como a mim, confiou o reino dos céus, estava comigo como ajudante fiel em tudo, auxiliar e forte e conselheira prudente. Ela, quando via alguns arrefecerem na caridade ou esquecerem aos poucos as coisas celestes e colocarem o coração nas coisas terrenas, imediatamente elevava a voz como trovão, imediatamente colocava em movimento o exército, imediatamente enchia de vergonha o rosto dos meus filhos para que buscassem o nome do Senhor. Agora, no entanto, minha irmã me abandonou e está faltando-me a luz dos meus olhos, porque quando pelos perseguidores foi estabelecida a paz para os filhos, estes se laceram mais cruelmente em guerra interna e doméstica, invejando-se mutuamente.
provocando-se uns aos outros na aquisição de riquezas e no extravasamento dos prazeres. Capítulo 14. Elogio dos pobres bons. No entanto, de tempo em tempos, alguns começaram a voltar a si e a percorrer por própria vontade o caminho reto, caminho que antes alguns deles percorreram compelidos pela necessidade. Todos estes me procuraram com muitas preces e lágrimas, rogando insistentemente que eu estabelecesse com eles uma aliança de paz perpétua e que eu permanecesse com eles como outrora, nos dias da minha adolescência, quando o Onipotente estava comigo e os meus filhos ao meu redor. Estes foram homens de virtude, varões específicos, irrepreensíveis diante de Deus, perseverantes no amor da fraternidade. Enquanto viveram na carne, foram pobres de espírito, despojados de riqueza, ricos em vida e santidade, enriquecidos pelos dons dos carismas celestes, fervorosos de espírito, alegres na esperança, pacientes na tribulação, mansos e humildes de coração, conservando a paz de espírito, a concórdia dos costumes, a união dos corações, a unidade do convívio e o prazer da unidade. Homens, enfim, devotos a Deus, agradecidos aos anjos, amáveis com os homens, rigorosos consigo mesmos, misericordiosos com os outros, religiosos no agir, modestos no andar, de rosto alegre, de coração ponderado, humildes na prosperidade, magnânimos nas adversidades, sóbrios na convivência, moderados na verte, brevíssimos no sono, vergonhosos e timoratos e ilustres pelo esplendor de todos os bens. A eles estava intimamente ligada a minha alma, e em nós havia um só espírito e uma só fé. Capítulo 15. Os falsos pobres. Em seguida, levantaram-se entre nós os que não eram dos nossos, certos filhos de Belial, que falavam coisas frívolas e operavam obras iníquas, dizendo que eram pobres quando não eram. Quanto a mim, a quem o glorioso varões de que falei haviam amado de todo o coração, esses me desprezaram e desonraram, seguindo a via de Balaão, de Bossor, que amou o salário da iniquidade. Homens de mente corrupta e desprovidos da verdade, que julgavam que a piedade é fonte de lucro. Homens que receberam o hábito da santa religião e que não vestiram o novo homem, mas encobriram com o manto o velho homem. Diziam mal dos seus anciãos e satirizavam às escondidas a vida e os costumes daqueles que foram os fundadores do santo gênero de vida, chamando-os de indiscretos, sem misericórdia, cruéis, e diziam que eu, a quem eles antes haviam assumido em ociosa grosseria, horrenda, inculta, fraca e morta, tudo isso fomentando com máximo empenho por minha rival que, tomando a veste da ovelha, ocultava com a astúcia
da raposa à raiva do lobo. Capítulo 16. A avareza. Esta é a avareza, que se define como o desejo imoderado de adquirir e de acumular riquezas. Chamavam-na por um nome mais respeitável, para não parecer abandonar inteiramente a mim, com cujo auxílio eles haviam sido reerguidos do pó e retirados da escória. Falavam-me dela de maneira pacífica, mas pesavam de modo mais traiçoeiro do que a ira. E então não possa permanecer escondida a desolação da cidade situada sobre o monte. Contudo, lhe impuseram o nome de prudência ou de previdência, quando tal prudência devesse antes ser chamada confusão, e a previdência de todos os bens um esquecimento pernicioso. E a mim dizem: teu é o poder, teu é o reino. Não temas. É bom perseverar nas obras de misericórdia e dedicar-se a bons frutos, partilhar com os indigentes e dar alguma coisa aos pobres. Capítulo 17. A pobreza admoesta os falsos religiosos. E eu lhe dizia: não vos contradigo, irmãos, afirmando que aquilo que vós dizeis não seja bom, mas vos peço, olhai a vossa vocação. Não olheis para trás. Não desçais do terraço para acompanhar coisa alguma da casa. Não volteis do campo para buscar o manto. Não vos envolvais em negócios mundanos. Não vos impliqueis de novo com as sujeiras e corrupções do mundo, das quais fugistes por terdes conhecido o Salvador. Pois acontece necessariamente que aqueles que se implicam de novo com estas coisas, afastando-se sob pretexto de piedade para longe do santo mandamento que lhes fora transmitido, são, por elas, dominados a seu estado posterior se tornar pior do que o primeiro. Capítulo 18. A resposta deles. Como eu expusesse estas coisas a todos eles, houve divergência entre eles. Uns diziam: ela é bondosa e fala bem. Outros, porém, diziam: não, ela quer seduzir-nos, para que a imitemos. É miserável e deseja que nós sejamos miseráveis juntos com ela. Capítulo 19. A pobreza fala sobre os bons religiosos. Naquele tempo, minha rival não pode expulsar-me do meio deles, porque havia entre eles muitos homens de grande fervor e de grande caridade, que ainda estavam no início de sua conversão, tocando o céu com os seus clamores e penetrando nele com a insistência de suas orações, sobrepujando-se a si mesmos na contemplação, desprezando tudo o que era terreno. Então, o Criador de todas as coisas e aquele que me criou ordenou-me, dizendo: fixa morada em Jacó, recebe herança em Israel, e entre meus eleitos lança raízes. Eu, na verdade, fazia todas estas coisas com suma diligência. E como eu estivesse assim com eles e caminhássemos juntos por um caminho régio, graças a mim eles eram glorificados junto às multidões e diante dos poderosos eram considerados dignos de admiração.
eram honrados pelos homens e por eles chamados de santos. Eles próprios começaram a não suportar o título de santidade, recordando-se do que disse o Filho de Deus: não recebo glória da parte dos homens. Recusavam totalmente a glória prestada. Capítulo 20. A avareza toma o nome de descrição. Andando eles em tão grande fervor do amor de Cristo, a avareza, tomando o nome de discrição, começou a dizer-lhe: não vos apresenteis assim tão rígidos aos homens e não desprezeis desse modo a homenagem deles, mas mostrai-vos afáveis para com eles, e não rejeiteis exteriormente a glória oferecida, antes age interiormente com maior empenho. É bom ter a amizade dos reis, a reputação junto aos príncipes, a familiaridade dos poderosos, porque enquanto assim vos honram e veneram, enquanto assim vos cortejam e vêm ao encontro de vós, para muitos isso serve de exemplo, os quais ao verem isto se convertem mais facilmente a Deus. Eles, então, vendo a vantagem, aceitaram o conselho dado, mas não se precavendo do laço colocado ao longo do caminho, abraçaram, enfim, com todo o coração a glória e a honra. Julgavam que interiormente eram exatamente assim como eram proclamados exteriormente, colocando a sua glória na boca dos que os louvavam, com as virgens tolas nos vendedores de óleo e como o servo mau na terra. Os homens, porém, que julgavam que eles eram interiormente como pareciam exteriormente, de bom grado lhe ofereciam seus bens em remissão de seus pecados. No princípio, eles consideravam essas coisas como esterco, dizendo: nós somos pobres e sempre desejamos sê-lo. Não desejamos vossos bens, mas a vós. Tendo alimento e com que nos cobrirmos, com isso estamos contentes. Porque vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Por causa disso, a afeição dos homens para com eles crescia mais e mais a cada dia, de tal modo que muitos deles amavam menos os seus bens, porque viam que eles eram tão desprezados pelos santos. Capítulo 21. A avareza se chama providência. Entremente, aquela minha bárbara inimiga, vendo isso, começou a irar-se veemente e a ranger os dentes. E tocada interiormente pela dor do coração, disse: que farei? Eis que todo o mundo se põe a segui-la. Assumirei, disse, o nome de providência e falar-lhe ao coração. Talvez ouçam e deixem de segui-la. E assim fez, dizendo com palavras humildes: por que ficais aqui todo o dia sem fazer nada? Sem prever nada para o dia seguinte? Que mal vos causaria ter o necessário para a vida, contanto que vos abstenhais das coisas supérfluas? Pois podereis com maior paz e tranquilidade trabalhar pela salvação vossa e dos outros, se estivessem à vossa disposição
todas as coisas que vos são absolutamente necessárias, enquanto tendes tempo. Fazei provisões para vós e para os posteros, porque os homens retrairão as mãos dos primeiros donativos e das costumeiras ofertas. Bom, seria se fosse sempre assim. Bom seria se fosse sempre assim. Mas isso vos é absolutamente impossível, porque a cada dia o Senhor vos aumenta. Porventura Deus não aceitaria se tivesseis algo para poder dar aos indigentes e se vos lembrasseis dos pobres. Quando ele mesmo diz: há mais felicidade em dar do que em receber. Por que não recebeis os bens que vos são oferecidos, a fim de não privardes os doadores da recompensa eterna? Já não há o que devais temer da intimidade com as riquezas, visto que as julgais como algo sem nenhum valor. Não há maldade nas coisas, mas no espírito, porque Deus viu tudo o que fizera, e era tudo muito bom. Portanto, para os bons, todas as coisas são boas, todas as coisas são úteis, todas as coisas foram feitas para eles. Quantos são os que têm bens e os gastam mal? Bens que, se os tivessem, convertereis em bom uso, porque santo é o vosso propósito, santo é o vosso desejo. Vossa vontade não é enriquecer os próprios parentes, porque eles são bastante ricos. Mas à medida que tiverdes as coisas necessárias, podeis mais honesta e regularmente viver vosso gênero de vida. Depois que aquelas desapiedadas disse isso e coisas semelhantes, alguns deles, cuja consciência foram corrompidas, imediatamente deram seu consentimento. Outros, porém, passaram com o ouvido surdo e, diante de todos, refutavam os argumentos apresentados com respostas sutis. Não menos do que eles estavam baseados nos testemunhos das Escrituras. Capítulo 22. A avareza pede auxílio à tibieza. Vendo a avareza, porém, que por si não poderia realizar o seu desejo, mudou o plano para alcançar seu propósito. E chamou a tibieza, que não se interessa em começar as coisas boas, nem em levar a término as começadas. E fez aliança com ela e concluiu pactos contra eles. Não lhe era bastante familiar e talvez nem unida, no entanto, de bom grado, conspiraram entre si para o mal, como outrora Herodes e Pilatos contra o Salvador. Concluído o plano, a tibieza bramiu, e depois de ter preparado o ataque, ingressou com sua escolta nos territórios deles, e, direcionando com todas as forças as suas armas, extinguiu a caridade deles e comoveu-os em tibieza e indolência. E assim, absolvidos pouco a pouco pela pusilanimidade de espírito, tornaram-se mortos de coração. Capítulo 23. Os religiosos vencidos pela tibieza. Em seguida,
Começaram a suspirar miseravelmente pelas coisas do Egito que haviam abandonado e voltaram a procurar vergonhosamente aquelas que, com o coração generoso, havia desprezado. Percorriam tristes o caminho dos mandamentos de Deus e, com o coração mesquinho, se dispunham para as coisas que lhe eram impostas. Desanimavam sob o peso de uma obrigação e, por causa da falta de alento, mal podiam suspirar. Coisas raras para eles era a concupisão, a contrição era nula, a obediência era cheia de murmuração, o pensamento animalesco, a alegria dissoluta, a tristeza pusilânime, a palavra incauta, o riso fácil. No rosto tinham a hilaridade, no andar a vaidade, a vestimenta era macia e delicada, cortada com esmero, com mais esmero costurada. O sono era prolongado, o alimento supérfluo, a bebida sem temperança. Preferiam grocejos, frivolidades e palavras ao vento. Contavam fábulas, mudavam leis, determinavam províncias e tratavam diligentemente as façanhas dos homens. Nenhum cuidado tinham pelos exercícios espirituais, nenhum esforço pela salvação da alma. Rara era a conversa sobre as coisas celestes e morno o desejo pelas eternas. Deste modo, endurecidos, começaram a invejar uns aos outros, a provocar-se e a dominar-se mutuamente. Um irmão, sabendo de alegria, acusava o irmão do pior crime. Evitavam as coisas tristes, procurando em que se alegrar ilusoriamente, porque não podiam alegrar-se verdadeiramente. No entanto, mantendo de algum modo a aparência de santidade, para não poderem totalmente o apreço e, falando coisas santas, ocultavam junto aos simples o seu mísero modo de vida. Mas tão grande lhes era a dissolução do homem interior que eles, não conseguindo reprimir-se, se denunciavam exteriormente com provas claras. Começaram finalmente a adular os homens seculares e a contrair matrimônio com eles para esvaziar-lhes as bolas, a fim de ampliar os edifícios e multiplicar aquelas coisas que antes haviam recusado de modo absoluto. Vendiam palavras aos ricos e saudações às matronas e frequentavam com toda a assiduidade as cortes dos reis e príncipes para juntarem casa a casa e unirem campo a campo. E agora foram enaltecidos e enriquecidos, fortalecidos sobre a terra, porque passaram de iniquidade em iniquidade e não conheceram o Senhor. Caíram enquanto eram exaltados, foram paridos até na terra antes do nascimento, e no entanto me dizem: somos teus amigos. Capítulo 24. Os pobres se tornaram ricos, perseguem a pobreza. Mais dolorosamente eu me lamentava por alguns que, sendo extremamente pobres e desprezíveis no mundo, se tornaram ricos, depois que vieram procurar-me, mais bem nutridos e gordos do que os outros, recalcitram, zombando de mim. Eles, ressequidos pela miséria e pela fome, que mastigavam ervas e cascas das árvores, esqualidos pela desventura e pela miséria,
no mínimo eram julgados não merecedores da própria vida. Agora não estão contentes com a vida comum, mas isolam-se, saciando-se a si mesmos sem pudor. O modo de vida deles, por exigir coisas supérfluas, é bastante molesto aos outros. Ambicionam honra entre os discípulos de Cristo, aqueles que no mundo mesmo, entre os conhecidos, eram muito desprezíveis. Como muitas vezes lhe faltassem pão de cevada e água, eles julgassem uma delícia estar sob espinheiros, filhos de insensatos e de desconhecidos que absolutamente não têm expressão sobre a terra. Precipitaram-se sobre minhas misérias, abominaram-me e fogem para longe de mim e não hesitam em cuspir-me a face. Suportei da parte deles ultrajes e terrores, e os que eram pacíficos para comigo e guardavam o meu lado me insultavam. Envergonhavam-me de mim e quanto mais sabiam que seriam enriquecidos pelo meu benefício, tanto mais me desprezavam de tal modo que com desdém recusavam ouvir meu nome. Capítulo 25. A pobreza exorta-os a voltarem a ela. Lamentavam-me muitos e diziam: voltai, filhos transviados, e curarei vossos extravios. Guardai-vos de toda a avareza que é ser escravo dos ídolos, porque o avarento nunca se fartará de dinheiro. Lembrai-vos dos primórdios, quando, iluminados, sustentardes o grande combate das paixões. Não vos torneis filhos que voltam atrás da perdição, mas filhos da fé para a conquista da alma. Quem transgride a lei de Moisés morre sem consideração sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Com maior razão, acaso não julgais merecedor de piores castigos quem tiver calcado aos pés o Filho de Deus e profanado o sangue da aliança no qual foi santificado e tiver ultrajado o Espírito da graça? Portanto, ó prevaricadores, voltai ao fundo do vosso coração, porque a vida de alguém não está na abundância das coisas que possui. E eles com indignação diziam: vai, ó mísera, afasta-te de nós, não queremos conhecer os teus caminhos. E digo-te: tende piedade de mim, tende piedade de mim. Ao menos vós, meus amigos, por que me persegues? Sem razão? Acaso não vos disse que os meus costumes e os vossos não combinam? Eis que lamento ter-vos visto. Capítulo 26. O Senhor fala à pobreza. E foi-me dirigida à terra a palavra do Senhor que dizia: volta, volta, Sulamita, volta, volta, para que te contemplemos. Teus próprios filhos são rebeldes e não querem ouvir-te, porque não querem ouvir-me. Seu coração se tornou incrédulo e ríspido. Afastaram-se e foram-se embora. No entanto, não rejeitaram a ti, mas a mim. Tu, porém, os exercitaste contra ti mesma e os instruístes contra tua própria cabeça, porque, se não tivessem aceitado, nunca se teriam enriquecido tanto. Fingiam amar-te para, deste modo,
voltarem atrás cobertos de benefícios. Por isso deram-te as costas com desprezo hostil e, apoderando-se da mentira, não quiseram retornar. Não lhe des crédito de novo quando te falarem coisas boas, porque te desprezaram e atenderam contra a tua vida. Atentam contra a tua vida. Não leves louvor nem oração em favor deles, porque não te ouvires, pois os rejeiteis, já que eles me desprezaram. Capítulo 27, a Senhora Pobreza admoesta o bem-aventurado Francisco a respeito do progresso e da decadência deste mundo, deste modo de vida. Eis, irmãos, que vos relatei uma longa parábola para que vossos olhos precedam vossos passos e vejais o que deveis dizer. É demasiadamente perigoso olhar atrás e zombar de Deus. Lembrai-vos da esposa de Lot, e não deis crédito a qualquer espírito. Contudo, confio em vós, caríssimos, porque vejo em vós mais do que nos outros coisas melhores e mais próximas da salvação, pois parece que rejeitastes absolutamente todas as coisas e vos despojastes completamente de tudo. E para mim, a prova mais eficaz de tudo isso é vossa subida e vossa montanha, que até hoje poucos puderam alcançar. Mas eu vos digo, meus amigos, que a maldade de muitos me torna suspeita a virtude dos bons, e frequentemente enfrentei lobos vorazes sob vestes de ovelhas. Desejo certamente que cada um de vós se torne imitador dos santos, que pela fé e paciência me receberam em herança. Mas porque temo que suceda a vós, como também a outros, dou-vos um conselho salutar, isto é, que não queirais logo no princípio alcançar as coisas mais altas e secretas, mas progredindo pouco a pouco, tendo o Cristo como guia, chegueis finalmente aos brincaros. Cuidai para que depois que o esterco das coisas vis tiver sido lançado em vossas raízes, não vos encontreis estéreis, porque nada mais se coloca junto a vós, além do machado. Não confieis totalmente na vossa disposição que agora tendes, porque os sentidos do homem são mais inclinados a fazer o mal do que o bem, e o coração facilmente se volta para as coisas costumeiras, mesmo quando está muito distanciado delas. Sei, no entanto, que por causa do excessivo fervor, tudo vos parece muito leve. Mas lembrai-vos do que se diz: eis que nem os que servem a Deus estão estáveis, e até os seus anjos ele encontra a imperfeição. Certamente, num primeiro momento, todas as coisas se vos acrescentam muito suaves para suportar, mas pouco depois, uma vez aceita a segurança, descuidareis dos benefícios que vos foram concedidos. Julgareis poder voltar na hora em que quiserdes e reencontrar a primeira consolação. Mas a negligência permitida uma única vez não se extirpa de modo fácil. Em seguida, vosso coração se inclinará para outras coisas. Na razão,
reclamará que volteis às primeiras. Deste modo, convertidos em desânimo e indolência espiritual, alegareis palavras de desculpa, dizendo: não podemos ser fortes como fomos no princípio, e agora correm outros tempos, desconhecendo o que se diz: quando o homem estiver terminando, é então que estará em si iniciando. Haverá, no entanto, sempre uma voz em vosso coração que dirá assim: amanhã voltaremos ao primeiro homem, porque era para nós melhor então do que agora. Eis que eu vos disse com antecedência muitas coisas, irmãos, e tenho a dizer-vos muitas que não podeis suportar agora. Virá a hora em que vos explicarei abertamente todas as coisas ditas acima. Capítulo 28. O bem-aventurado Francisco com seus irmãos responde à pobreza. A estas coisas, o bem-aventurado Francisco com seus irmãos caiu prostrado por terra, rendendo graças a Deus e disse: Senhora nossa, o que dizes é verdadeiro, e não pode haver qualquer repreensão em tudo o que dissestes. É verdadeira a palavra que ouvimos dizer na nossa terra a respeito de tuas palavras e de tua sabedoria, e a tua sabedoria é muito maior do que a fama que ouvimos. Bem-aventurados os teus homens e bem-aventurados os teus servos, aqueles que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja pelos séculos o Senhor teu Deus, a quem agradastes e que te amou para sempre e te constituiu rainha para fazeres misericórdia e justiça aos seus servos. Como é bom e suave o teu espírito, repreendendo os que erram e advertindo os que pecam. Eis, Senhora, pela caridade do Rei eterno, com a qual ele te amou e pela qual tu o amas, suplicando-te que não te prives de nosso desejo, mas age conosco de acordo com a tua mansidão e a tua misericórdia. Pois tuas obras são grandes e inenarráveis. Por causa disto, as almas sem instrução se extraviam de ti, porque andas solitárias acerca de rochedos por todos os lados, como um exército em ordem de batalha. Não podem morar contigo os insensatos, mas eis que nós somos teus servos e ovelhas de tua pastagem. Eternamente e pelos séculos dos séculos, juramos e estabelecemos guardar tuas justas decisões. Capítulo 29. O consentimento da pobreza. Por causa destas coisas, comoveram-se as entranhas da senhora pobreza, e como lhe é próprio sempre compadecer-se e perdoar, não conseguindo mais conter-se, correu e abraçou-os, e, dando a cada um o ósculo da paz, disse: Eis que já vou convosco, irmãos e filhos meus, sabendo que conquistarei a maior parte de vós. Ó bem-aventurado Francisco, não se contendo de alegria, começou a louvar em alta voz o Onipotente, que não abandona os que nele esperam, dizendo: Bendizei o Senhor todos os seus eleitos, celebrai dias de alegria e proclamai-o, porque ele é bom, porque sua misericórdia perdura para sempre. E, descendo da montanha, conduziram a santa pobreza ao lugar em que permanecia, pois era quase a hora sexta. Capítulo
30 o banquete da pobreza com os irmãos. E estando tudo preparado, obrigaram-na a comer com eles. E ela lhes disse: Mostrai-me primeiramente o oratório, a sala capitular, o claustro, o refeitório, a cozinha, o dormitório e o estábulo, as belas cadeiras, as mesas polidas e as enormes casas, pois não vejo nada disso, a não ser vós que percebo sorridente e felizes, transbordando de alegria repleta de consolação, e como se esperasseis que tudo estivesse à vossa disposição. E eles lhe responderam: Senhora e Rainha nossa, nós, teus servos, estamos cansados pela longa viagem, e tu, ao vires conosco, te fatigaste não pouco. Portanto, comamos primeiro, se permites, e assim, depois que estivermos fortalecidos, tudo se realizará conforme tua vontade. Agradar-me o que dizes, disse ela, mas trazei agora a água para que levemos nossas mãos e toalhas, com as quais a enxuguemos. Eles, porém, trouxeram imediatamente um meio vaso de barro, pois ali não havia um inteiro, cheio de água, e derramaram água nas mãos dela. Olhavam aqui e ali, procurando por uma toalha. E como não encontrassem, um deles ofereceu-lhe a túnica com que estava vestido para que com ele enxugasse as mãos. Ela, porém, aceitando-a com a ação de graça em seu coração, glorificava a Deus que a associou a homens valiosos. Em seguida, conduziram-na ao lugar em que estava preparada a mesa. Ela, quando estava sendo conduzida, olhava ao redor, e não vendo nada mais do que 3 ou 4 pedaços de pão de cevada ou de farelo colocados sobre a relva, admirou-se intensamente, dizendo em seu íntimo: Quem jamais viu semelhantes coisas no correr dos séculos? Bendito sejais vós, Senhor Deus, que tendes o cuidado de todas as coisas, pois o poder está sobre o vosso alcance quando quiserdes. Pois tais obras ensinastes vosso povo a agradar-vos. E assim se sentaram junto, rendendo graças a Deus por todos os seus dons. A senhora Pobreza mandou que trouxessem em travessas os alimentos cozidos. E eis que foi trazida uma travessa cheia de água fria, para que todos embebessem nela o pão. Não havia aí maior quantidade de travessas nem variedade de alimentos cozidos. Pediu que lhe fossem servidas ao menos algumas verduras aromáticas cruas, mas não tendo um hortelão e desconhecendo horta, colheram no mato ervas silvestres e colocaram-nas diante dela. Ela disse: Trazei-me um pouco de sal para que eu tempere as verduras, porque são amargas. Dizem-lhes elas: Espera, Senhor, até irmos à cidade para buscá-lo para ti, se houver quem no-lo ofereça. Ela diz: Trazei-me uma faca para que eu retire as sobras e corte o pão, porque é muito duro e seco. Dize-lhes, Senhora: Não temos ferreiro que nos fabrique espadas, mas usa agora os dentes em vez de faca, e depois providenciaremos. Ela disse: Tendes convosco um pouco de vinho?
Eles responderam dizendo: Senhora nossa, não temos vinho, porque o pão e a água constituem o principal para a vida do homem. E não é bom para ti beber vinho, porque a esposa de Cristo deve evitar o vinho como se fosse veneno. Depois que se saciaram, mas pela glória de tão grande penúria, do que se tivessem sido saciados pela abundância das coisas, bendizeram ao Senhor, em cuja presença encontraram tão grande graça, e conduziram-na ao lugar onde pudessem repousar, porque estava fatigada. Desse modo, ela nua se deitou sobre a terra nua. Pediu também um travesseiro para reclinar sua cabeça, e eles imediatamente trouxeram uma pedra e a puseram sobre a cabeça dela. Ela, porém, dormindo sobriamente um sono muito tranquilo, levantou-se ligeiramente, pedindo que se lhe mostrassem o claustro. Conduzindo-a a uma colina, mostraram-lhe todo o orbe que podiam ver, dizendo: Senhora, este é o nosso claustro. Capítulo 31. A Senhora Pobreza abençoa os irmãos e exorta os perseverantes na graça recebida. Ela ordenou que se assentassem todos juntos e falou-lhes palavras de vida, dizendo: Bendito sois vós, filhos, pelo Senhor, que Deus que fez o céu e a terra. Vós que me acolhestes em vossa casa com tão grande plenitude de caridade, de modo que estar hoje convosco me pareceu como estar no paraíso de Deus. Por isso estou repleta de alegria e transbordo de coração, e peço desculpas, porque demorei tanto a vir. Verdadeiramente Deus está convosco, e eu não sabia. Eis que agora vejo o que almejei, agora tenho o que desejei, porque estou ainda na terra, aqueles que representam para mim a imagem daquele com quem estou desposada nos céus. O Senhor abençoou a vossa coragem e receba as obras de vossas mãos. Muito vos rogo e suplico, como a filhos caríssimos, que persevereis sob o ensinamento do Espírito Santo, naquilo que começartes, não abandonando vossa perfeição, como é do costume de alguns, mas uma vez evitados todos os laços das trevas, sempre vos esforceis por coisas mais perfeitas. Altíssima é a vossa profissão, ela está acima do homem, é acima da virtude, com luz mais clara, ela ilumina a perfeição das antigas profissões. Não tenhais nenhuma dúvida sobre a posse do reino dos céus. Não tenhais nenhuma hesitação, porque, assinalados pelo sinete da glória de Cristo, já tendes a garantia da herança futura e já recebestes o penhor do Espírito, uma vez que estáis correspondendo em tudo por sua graça, aquela sua primeira escola que reuniu quando veio ao mundo. Pois tudo o que eles fizeram na presença dele, vos começastes a operar na ausência. E não há por que ter vergonha de dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Não vos amedrontem a magnitude do combate, nem a imensidão da fadiga, porque tereis grande recompensa. E de olhos fitos naquele que faz e que leva à perfeição todos os homens, o Senhor Jesus Cristo, que com a alegria que lhe é devida, sustentou a cruz, desprezada a vergonha, manteve firme a confissão de vossa esperança.
correi ao certame que vos é proposto na caridade. Correi com paciência que vos é sumamente necessária, para que, fazendo a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois Deus é poderoso para consumar com êxito o que, com sua santa graça, vós começardes acima das vossas forças, porque Ele é fiel nas promessas. Que o Espírito que age nos filhos rebeldes nada encontre em vós que lhe seja agradável, nada encontre de duvidoso, nada encontre de suspeito, a fim de que não receba de vós o motivo para praticar sua maldade contra vós. Pois ele é extremamente soberbo, e sua soberba e arrogância são mais do que sua força. Nutre por vós grande furor, apontará contra vós as armas de toda a sua astúcia e esforçar-se-á por derramar o veneno de sua malícia, visto que quem venceu e abateu os outros, subjugando-os, se lamentava por ver-vos acima dele. Por ocasião da vossa conversão, caríssimos, os cidadãos do céu celebraram festas com grande alegria e cantaram cânticos novos diante do Rei Eterno. Alegram-se os anjos em vós e por causa de vós, porque enquanto por meio de vós muitos hão de conservar a virgindade e refulgir pela castidade, serão restauradas as ruínas da cidade do alto, onde as pessoas virgens deverão ser colocadas com mais solenidade. Porque os que não se casam nem são dados em casamento são como os anjos de Deus no céu. Exultam os apóstolos ao verem que a sua vida é renovada, que a sua doutrina é pregada, que são mostrados por meio de vós, por exemplos de singular santidade. Alegrem-se os mártires ao esperarem que pela efusão do seu sangue sagrado se reproduza a perseverança. Dançam os confessores ao saberem que em vós se rememora frequentemente a sua vitória sobre o inimigo. Rejubilam as virtudes que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Ao perceberem que o seu número a cada dia aumenta por meio de vós, finalmente enche-se de exultação toda a corte celeste, que há de celebrar a cada dia as solenidades dos novos concidadãos, e que será inundada com o odor das santas orações que se elevam continuamente deste vale. Suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, em virtude da qual vos tornastes tão pobres, realizai aquilo por cuja causa viertes, por cuja causa subsiste dos rios da Babilônia. Acolhei humildemente a graça a vós oferecida, usando-a dignamente em tudo, sempre para o louvor e glória e honra. Aquele que morreu por vós, nosso Senhor Jesus Cristo, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina, vence e impera, Deus eternamente glorioso, por todos os séculos dos séculos. Amém. Paz e bem.